assentar em nome de Jesus. Amém. Como foi falado aqui o anúncio da escola bíblica, eu quero trazer mais alguns detalhes, que toda sexta-feira às 21 horas nós temos ali o nosso estudo, irmão. E Deus tem falado de uma forma sobrenatural. Inclusive, essa mensagem que eu vou trazer hoje foi um início do estudo que estava tendo na escola bíblica. Que nós estávamos aprendendo, estudando sobre o Evangelho de Jesus Cristo, a qual João escreveu. E sexta-feira passada, a outra, a gente falou sobre Lázaro. E foi algo muito interessante, irmão. Muito interessante mesmo. E naquele momento ali o Senhor trouxe uma visão nova para alguns pontos da Bíblia. Por isso que eu falo, venha para a escola bíblica, venha aprender do Senhor. Porque todos os dias, irmãos, Deus, Ele tem acrescentado, Ele tem somado nas nossas vidas, amém? Todos os dias você pode aprender, todos os dias. Uma mensagem que parece comum, uma mensagem que parece aquela mensagem que você já ouviu várias vezes, o Senhor tem revelação sobre ela. Então eu quero dizer para os irmãos que essa mensagem de hoje foi algo que a gente começou na escola bíblica, amém, meus irmãos? João capítulo 11, eu quero que bem rápido, de uma forma bem dinâmica, aplicar essa mensagem. Antes de iniciar essa mensagem, eu quero perguntar, tem alguém nos visitando aqui nessa noite? Para a primeira, segunda vez? Tem ali uma jovem ali, outra lá atrás. Seja bem-vindo em nome de Jesus, viu? Se tiver alguém perto delas aí, ó, libera uma palavra de bênção sobre a vida delas. Essa é a casa do Senhor, amém? Aqui é a família de Deus. Estamos em uma quarta profética. Se o Senhor achar fé no seu coração, o milagre do Senhor acontece. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. João capítulo 11, irmãos. O versículo de número 35. Para a gente começar daqui. João capítulo 11, versículo de número 35. A palavra do Senhor diz que Jesus chorou. Só isso. E como eu disse e repito, por que o Senhor colocou no meu coração sobre isso? Porque na escola bíblica, eu tinha um entendimento, quando eu cheguei na escola bíblica, eu tinha um entendimento sobre esse versículo. Quando eu saí da escola bíblica, o Senhor me deu outro entendimento sobre esse versículo. Porque é assim que Deus faz, irmão. É assim que o Senhor faz. Essa passagem aqui de João capítulo 11, vai narrar algo, vai narrar uma história muito conhecida entre nós, de um personagem bíblico chamado Lázaro. Um personagem bíblico que era amigo de Jesus, que era irmão de Marta, irmão de Maria. Era um homem influente na sua época, era um homem que tinha posses financeiras. E você vai ver esse quebra-cabeça se montar no próprio enterro dele, quando tinha ali muitas autoridades que foram ali chorar junto com as irmãs. E você começa a perceber o grau de influência que tinha esse homem, ao ponto que mandaram chamar Jesus. E ao mandar chamar Jesus, eles disseram: o seu amigo Lázaro está enfermo. E só para você relembrar este assunto, no capítulo 11, eu vou estar lendo alguns versículos rapidamente, para você trazer, puxar na memória o que vamos falar nessa noite. Versículo 1: estava porém enfermo certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Verso 3: mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Versículo 4: e Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Versículo 6: ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Jesus respondeu, versículo 9: não há 12 horas no dia?
Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Repita comigo, Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Agora escute, repita comigo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isso vai fazer diferença para a sua vida daqui a pouco. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro não está morto. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Versículo 19. E muitos dos judeus tinham ido consolar Marta e Maria, muitos, acerca do seu irmão. Versículo 23. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Versículo 26. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crê tu isto? 33. Jesus, pois, quando viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se de muito o seu espírito e perturbou-se. Aí o 35, Jesus chorou. Nós entendemos que ele chora porque ele se move. Nós entendemos que ele chora porque ele vê as pessoas chorando. Mas escute, e alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Olha a incredulidade de muitos judeus que ali estavam. Está no versículo 37. Versículo 43. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, e tendo as mãos e os pés ligados com faixa, e o seu rosto envolto em lenço, disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Este é o resumo dessa mensagem. Era só para você lembrar. Em pouco tempo aqui eu quero aplicar ela. Primeiro, versículo de número 4. O Senhor me chamou a atenção, diz assim: e Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. A Bíblia vai dizer, irmão, no versículo 41, escute, no versículo 4 ele diz: essa enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. No versículo 41 você já pula para lá, porque se encaixa com esse. Quando Jesus chega diante do sepulcro e ele diz: retire a pedra, ele vai olhar para os céus e vai dizer o seguinte: levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou, porque haveis de me ouvir. Versículo 4, essa enfermidade não é para a morte. Versículo 41, Pai, obrigado, porque o Senhor ouviu a minha oração. O que o Senhor quer dizer com isso, pastor Alisson? Desde o momento que Jesus ouviu sobre a enfermidade, desde o momento que Jesus foi pressionado pelo dia mau, desde o momento que Jesus ouviu falar que o seu amigo estava enfermo, naquele momento ele orou ao Pai, e o Pai respondeu dizendo: aquela enfermidade não é para a morte, mas é para glorificar o meu santo nome. O que isso significa, pastor Alisson? Desde o momento que você escuta, irmão, que a porta está fechada, que há enfermidade sobre a sua família, que não há mais solução para aquela causa, Jesus está dizendo: entrega na presença do Senhor, porque Ele vai te responder dizendo: isso não é para te matar, isso é para levantar a minha igreja e glorificar o meu nome. A diferença do pastor Alisson para Jesus, irmãos, é quando o pastor Alisson recebe a notícia do dia mau, ele vai se entristecer, ele vai querer resolver com suas próprias mãos, ele vai chorar, muitas vezes vai dizer: Senhor, o que vai acontecer da minha vida, da minha família? Porque isso aconteceu, porque aquilo aconteceu. Isso sou eu, irmão, mas só é eu, não tem mais ninguém aqui assim. A diferença do pastor Alisson para Jesus é que quando Jesus recebe a notícia mal, ele olha para os céus, e o versículo 41 vai responder o versículo 4.
Porque quando chegar, diz: o teu servo, o teu amigo está enfermo. O versículo 41 diz, e nos dá a entender, que Jesus orou ao Pai. E o Pai respondeu naquele dia: essa enfermidade não vai matar Lázaro. E se porventura, meu filho, essa porta não abrir, eu abro ela. Se essa enfermidade não sarar, ela será sarada mesmo assim. Se o teu filho está lá nas drogas ou qualquer situação, ele vai sair de lá. Essa é a resposta de Deus. Os nossos olhos estão vendo o dia mau. Os nossos olhos estão vendo a porta fechada. Os nossos olhos estão vendo a situação caótica. Mas os olhos de Deus, irmãos, já estão lá no versículo 41. No versículo 41 ele está dizendo: Lázaro pode vir andando. É o mesmo versículo 4 na ótica de Jesus. Na nossa ótica, irmão, Lázaro está morto. Na minha ótica, Lázaro está morto. Mas na ótica de Jesus, na visão de Jesus, Lázaro já está andando. Como assim, pastor Alisson? Aquilo que para a sua vida não aconteceu ainda, irmão. Entrega para o Senhor nessa noite, nessa quarta profética. Entrega para o Senhor, porque Ele já está olhando lá na frente. Ele já está te vendo com a vitória nas mãos. Se você não tem fé nessa noite, eu te convido a olhar pelas óticas de Deus e entregar tudo no altar do Senhor e dizer: Senhor, os meus olhos carnais não enxergam nada, mas eu sei que o Senhor pode trazer provisão na minha história. Deus tem estrutura nova, Deus tem milagre, Deus tem cura, Deus tem restauração, porque Ele é o Senhor da igreja. Aleluia! Os nossos olhos podem olhar para a situação e não enxergar nada, enxergar somente o caos. No versículo 4, Lázaro está enfermo, Senhor. Aí o Espírito Santo chega no ouvido de Jesus e fala: ele vai morrer, mas eu vou ressuscitar. O mesmo Espírito diz que ele pode até morrer, é o mesmo Espírito diz que ele vai ressuscitar. Não entendi ainda, pastor Alisson. Quando o dia mau chegar, irmão, não vai ligar para uma pessoa, não vai se descabelar para o Uber, não vai entrar no Facebook, no Instagram, em qualquer lugar e dizer: ah, minha vida se acabou. Não, dobra o teu joelho e diga: Senhor, nessa noite eu entrego a Ti, ó Pai, nessa noite eu entrego a Ti, porque o Senhor pode trazer provisão para a minha história, Deus. Aleluia! É Ele, irmãos, é somente Ele. Pastor Alisson não pode fazer nada a não ser orar, a não ser te ajudar na luta, na guerra. Mas o milagre vem dos céus. Desde o versículo 4 ao versículo 41, Jesus caminhou tranquilo. Será que nós temos caminhado tranquilo quando o dia mau chega? Ou você muitas vezes quer chutar o pau da barraca, já quer ligar para o apóstolo e dizer: apóstolo, eu não vou congregar mais. Por que, meu filho? Porque eu recebi uma má notícia. Mas o que tem a ver essa má notícia? Ah, eu não aguento mais, apóstolo, eu não vou mais congregar. E o nosso apóstolo, com um coração gigante, vai para o canto orar pela sua vida e vai dizer assim: Pai, faz ele enxergar o que Jesus enxergou no versículo 4. E o que foi que Jesus enxergou no versículo 4? O versículo 41. Vem, Lázaro. Vem, milagre. Vem. Para de olhar com ótica humana, irmão. Para. Esse é o primeiro versículo que me chamou a atenção. O segundo versículo, o Senhor me chamou a atenção. É o versículo de número 9. Está escrito assim, na sua Bíblia está escrito assim: respondeu Jesus: não há 12 horas no dia? Se alguém anda de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz.
Jesus está trazendo essa parábola, irmão, para os seus discípulos. Jesus está trazendo esse trocadilho para os seus discípulos. E quantas vezes nós lemos esse texto e passamos despercebido qual profundidade tem esses 2 versículos? Porque Jesus está dizendo o dia tem 12 horas, na realidade nós sabemos que tem 24 horas, só que ele está aplicando o dia claro, o sol, das 6 horas da manhã às 18 horas, é isso que Jesus está falando. O dia claro, o dia que tem sol, lembre-se que é naquele contexto que não tinha poste, não tinha energia, não tinha lâmpada, lembre disso, não é como hoje que você está enxergando tudo, era um breu, irmão, depois das 18 horas era um breu terrível. Então Jesus está aplicando esse texto, dizendo, olha, o dia claro tem 12 horas apenas. Aí ele vai dizer, se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo, a claridade do sol. Então quando você anda de dia, você não está tropeçando, porque se tem um buraco aqui, você desvia. E assim vai, é isso que Jesus está falando. Só que ele continua. No versículo de número 9, é uma ótica humana. Mas no versículo de número 10, ele muda para o mundo espiritual. E eu e você não percebeu até ontem. Porque ele vai dizer assim, mas se anda de noite, tropeça. Aí você vai falar, pastor, se tropeça porque não tem luz, está um breu, está escuro. Se eu sair com meus olhos fechados, eu vou cair no primeiro buraco. Só que Jesus, no final do versículo, ele muda, irmão. E ele diz assim, porque neles, nos seres humanos, nos incrédulos, naqueles monte de judeu que está lá esperando, neles não há luz. Jesus não está dizendo que você vai tropeçar porque a noite chegou. Jesus não está dizendo que você vai tropeçar porque o dia mau chegou. Jesus não está dizendo que você vai tropeçar porque a porta se fechou, porque a enfermidade chegou. Jesus está dizendo que você vai tropeçar se em ti não tiver luz. Se na igreja não tiver luz, ela tropeça. Se na minha e na sua vida não tiver luz, tropeçamos. Percebe? Ele começa a falar do dia. E quando ele vai falar da noite, ele não fala que o problema é a noite. Ele fala que o problema é o ser humano que não crê, que não tem luz. O que é que Jesus está querendo falar, pastor Alisson? Aí eu preciso recorrer a Efésios capítulo 1, versículo de número 17. Porque Paulo entendeu o que Jesus estava querendo falar. E Paulo vai aplicar no versículo 17 de Efésios capítulo 1. Tendo iluminados os vossos olhos, ou os olhos do vosso entendimento. Escute isso. Tendo iluminados os olhos. Não são os olhos dos seus 5 sentidos. Não são os olhos da sua visão. Paulo vai dizer, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação. Quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? Qual é o fim de todas as coisas? Paulo está dizendo, abra os olhos do vosso entendimento. Somente assim você vai saber qual é a sua vocação. Abra os olhos do vosso entendimento, para quando o dia mau chegar, você não tropece por aquela situação. Jesus está dizendo, eu estou liberando uma palavra sobre a minha igreja. Se a igreja tiver com os olhos do entendimento fechado, ela tropeça. E nessa noite o Senhor está clareando as nossas ideias. Não é a noite que me faz cair.
não é o dia mau, não é a situação ruim que você está passando, não é porque alguém levantou um falso contra você, não é porque aquela pessoa do seu serviço está te perturbando, não é porque o teu filho está dando trabalho, não é porque o teu esposo, a tua esposa está dando trabalho, não é porque a sua vida está um caos que você tropeça. Eu tropeço se o meu entendimento estiver com os olhos fechados. Se Jesus estivesse com o entendimento fechado, quando vieram falar de Lázaro, Jesus tinha gritado: Deus, me ajuda, o meu amigo vai morrer, o meu amigo está enfermo. Não, os olhos de entendimento do Senhor Jesus estavam abertos. Ele sabia quem era o Deus dele, ele sabia quem era o Espírito que movia ele. Será que você sabe quem é o teu Deus? Será que você sabe quem é que anda contigo todos os dias? Será que você crê no Deus que a Bíblia fala? Será que nós cremos, irmão, verdadeiramente em quem nós temos servido e crido? Ou os nossos olhos do entendimento estão tão fechados que não pode nem chover lá fora, que você quer desistir tudo? Que o sol não pode estar nem a 34 graus, que você fala: vou parar com tudo. O que é que está te fazendo parar? É as dores deste mundo ou é a falta dos entendimentos? Paulo vai dizer: abra os olhos do vosso entendimento. Pastor Alisson, mas você não me conhece. Não, não conheço. Se eu for contar os meus casos, o carroceiro, o cavalo chora. Todos somos assim. Por quê, pastor Alisson? Todos estão debaixo do sol. Jesus está dizendo: eu preciso que vocês entendam que mesmo andando de noite, não precisa tropeçar. Por quê, pastor Alisson? Porque aqueles que estão debaixo da sombra do Onipotente, aqueles que estão debaixo da sombra do conhecimento, aqueles que estão com os olhos abertos do entendimento, a sombra do Senhor, ela nos guarda de dia e de noite. Aleluia! O choro dura apenas uma noite, mas a alegria, ela vem nessa noite, ela vem nesse dia, ela vem pelo amanhã, assim diz o Senhor. Porque a igreja entende, a igreja está de olhos abertos. Que olhos são esses, pastor Alisson? Os olhos da fé. Entenda comigo, tudo isso que Jesus está falando é para os seus discípulos, mas Jesus já está preparando eles para o que vai vir. E o que é que vai vir, pastor Alisson? Um monte de gente incrédula. Escute isso, Jesus está preparando o ambiente, ensinando aos seus discípulos, que até mesmo eles são incrédulos. Porque no contexto, deixa eu olhar o tempo, no contexto, eles estavam dizendo: Senhor, não desce para lá, porque o Senhor vai morrer. E Jesus está dizendo: abre os olhos do vosso entendimento. Tomé está dizendo: vamos com ele, porque com ele vamos morrer. Aí Jesus está dizendo: abre os olhos, Tomé, do vosso entendimento. Marta está chegando, gritando, correndo. Jesus está falando: Marta, abre os olhos do vosso entendimento. Maria vem igual uma doida, e Jesus está dizendo: Maria, abre os olhos do vosso entendimento, que você vai começar a enxergar o Deus que está presente aqui. Oh, glória a Deus! Se você não abrir os olhos do vosso entendimento, você não enxerga o Deus que habita dentro de você. Meu Deus! Será que nós entendemos que há um Deus que habita dentro de nós? Eu acho que não, hein? Porque se entendêssemos isso, seria o povo mais doido da terra. Ah, meu Deus do céu! Jesus está dizendo: abre os olhos do vosso entendimento para tudo aquilo que acontece ao seu redor. Aí você vai perceber que não é contra a carne que você luta, mas é contra os principados e as potestades.
é de joelho no chão, é de boca no pó, que a igreja continua guerreando e sendo vitoriosa. Por quê, pastor Alisson? Porque as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja que está com os olhos abertos. Oh, glória a Deus! Nessa noite o Senhor me trouxe aqui, irmão, para abrir os teus olhos espirituais, os olhos do vosso entendimento. O que é isso, pastor? De entender o evangelho, de entender o movimento que Deus fez num globo da terra, só para você estar sentado aqui hoje. É isso que Jesus está falando. Ele está dizendo, porque neles não há luz. Escute, Jesus começa a dizer: quando tem sol, é tranquilo. Quando tudo vai bem, você é crente. Quando tudo vai bem, quando não há notícia que Lázaro está doente, pastor Alisson é crente. Quando a esposa não está enferma, pastor Alisson é crente. Quando os filhos não vão para o hospital, pastor Alisson é crente. Quando a porta do emprego está aberta, o pastor Alisson é o maior crente do mundo. Agora, e quando fecha tudo? E quando a noite chega, será que há luz no pastor Alisson? Será que há luz de entendimento em cada um que está aqui? De entender que aquilo é apenas um momento e que eu tenho que passar glorificando ao Senhor. Imagine comigo Paulo e Silas, trancaram na prisão, mas Paulo tinha os olhos abertos, irmão, do entendimento. Ele disse assim: Silas, os meus olhos estão abertos do entendimento. O que é isso, Paulo? Começa a louvar nessa noite, começa a adorar nessa noite. As algemas vão cair, a enfermidade vai cair por terra, porque os olhos do entendimento da igreja estão abertos para enxergar o milagre de Deus. Não tem nada que para a igreja, não tem situação que para a igreja, porque os olhos da igreja foram abertos na cruz do Calvário para nunca mais fechar. E Deus conhece, irmão. Deus conhece. Deus, Ele não vem simplesmente porque você está com emoções afloradas pelo problema que você está passando, pela situação. Deus, Ele enxerga a igreja, escute, olhando para a terra, através do seu Espírito, e Ele enxerga se tem ou não tem luz na igreja. Quer que eu te prove? Diga: prova, pastor Alisson. Fala com raiva, prova. Deus só vem na viração do dia para ver se Adão ainda tem luz do entendimento. Deus poderia vir de dia, mas Ele diz assim: eu vou lá na viração, pastor, quando está começando a anoitecer, porque eu quero perceber se Adão continua com o mesmo entendimento que eu deixei ele do outro dia. É por isso que Deus vem na viração. É quando a noite cai que Ele vai olhar para Adão e falar: Adão, cadê a luz do vosso entendimento? Adão, cadê os olhos abertos do vosso entendimento? Ah, Senhor, perdi por aí. A pior coisa do mundo é o Senhor olhar para a sua igreja e não encontrar fé, não encontrar propósito, não encontrar uma igreja militante, atuante, que mesmo chovendo, canivete, que mesmo as coisas dando tudo errado, mas a igreja está dizendo: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim Ele se levantará. Oh, aleluia. Tudo pode estar, irmão, bagunçado, na família, no meio, mas você continua dizendo: eu enxergo o propósito, Senhor. Eu enxergo o propósito, ó Deus. Eu enxergo o propósito que o Senhor tem para a minha vida.
e eu não vou desistir dele, queira Satanás ou não. Eu não desisto do propósito, eu não desisto do propósito, eu não desisto do milagre, eu não desisto do meu esposo, eu não desisto da minha esposa, eu não desisto dos meus filhos, eu não desisto, ó Pai, porque eu sei que o meu Redentor vive e ele se levanta hoje, ele se levanta hoje, igreja. Eita, Deus de glória. Deus disse para mim, diga para eles que tem muitas pessoas com os olhos fechados. A igreja está caminhando em lugares terríveis, em lugares espinhosos, e por esse motivo muitos estão fechando os olhos da fé e andando com os olhos naturais. Só acredita se vê, se não vê, não acredita mais. Mas Jesus está dizendo, eu estou no versículo 4, mas eu já estou enxergando o versículo 41. O problema chega hoje, mas a solução pode vir no amanhã. Assim diz o Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. É por isso que Jesus vai chorar, irmão. Jesus não chorou porque Lázaro morreu, não, porque ele ia se contradizer. Versículo 4, ele estava confiante, em toda a caminhada ele está confiante. E por que é que ele ia chorar por alguém que já ia ressuscitar? Ele chorou, irmão, pela incredulidade dos seus discípulos, pela incredulidade de Marta e Maria, pela incredulidade de muitos judeus que estavam ali e não enxergava quem estava presente. E ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Se vocês enxergassem quem está aqui, era isso que ele estava dizendo. Quando ele olha para aquele povo, e o povo incrédulo, irmão, quando ele lembra do projeto que Deus fez para trazer ele até aquele momento, e quando ele olha, pastora Morgana, só incrédulo, Jesus chora, irmão, porque diz o texto que ele se move no íntimo. Ele está dizendo: Pai, eles não entenderam nada, Pai, os olhos ainda estão fechados, desde lá de trás, desde o Éden. Senhor, mas me dá forças, porque através da cruz, através do sangue, eu irei abrir os olhos deste povo, e eles vão começar a enxergar o propósito do Senhor para a vida deles. Se coloca de pé, igreja, nessa noite. Qual é a notícia má que te assola? Qual é a dor que te assola? O que muitas vezes traz dor para a sua alma? O que traz desespero para a sua vida? Qual é a causa que tem te fazido parar? O que tem te fazido muitas vezes desistir? O que tem te feito muitas vezes você parar? Jesus está dizendo, o versículo 4 acontece na vida de todo mundo, mas o versículo 41 só acontece na vida daqueles que crêem. O versículo 41, pastor Alisson, só acontece para aqueles que têm o entendimento aberto para os milagres que eu posso fazer através da vida deles e na vida deles. Essa é a mensagem de Lázaro. Essa é a mensagem que Jesus trouxe para a sua igreja. Os judeus olham para Jesus e vê Jesus chorando e diz: olha lá, ele está chorando porque ele amava. Mas se um cego está olhando para algum lugar, ele não enxerga nada. Os judeus estavam cegos espirituais, eles não estavam entendendo nada. Jesus está dizendo para o seu povo nessa noite:
Às vezes você não está entendendo nada. Às vezes você não está enxergando nada. Mas através do Espírito de Deus, Ele abre o seu entendimento nessa noite. Feche os seus olhos por um momento. E começa a trazer à memória aquilo que te fez ou está te fazendo parar. Começa a trazer no seu entendimento, na sua memória, aquilo que está trazendo dor para a sua vida. Aquilo que está fazendo você ficar desesperado. E numa quarta profética dessa noite, o Senhor está dizendo: eu abro os teus olhos, os olhos da fé, e comece a contemplar o que eu posso fazer na sua vida. Deus, o Senhor está aqui, igreja, aleluia. Senhor, contempla agora, Pai, a oração da sua igreja. Contempla agora neste culto, Senhor, tudo aquilo que o teu povo está te entregando. Senhor, eles estão no versículo 4. O versículo 4, Senhor, eles receberam a má notícia. Mas faz eles enxergar, Senhor, o versículo 41, que é quando Lázaro sai para fora, que é quando o milagre acontece, ó Deus. Pai, nós estamos numa quarta profética, uma quarta de milagres. Eu creio nessa noite, Senhor, que se tiver alguém enfermo aqui, ó Pai, levante a mão que será curada, no nome de Jesus. Que se tiver alguém passando aqui dificuldade, Senhor, material, que o Senhor nessa noite, ó Pai, abre as portas, Senhor, e começa a derramar bênçãos, Senhor, bênçãos sem medidas, ó Pai, na vida dos teus filhos, ó Deus. Deus, se o dia mal chegou para essa mulher, para esse homem, ó Pai, eu quero convidá-los aqui, Senhor, vir no altar. Eu quero convidá-los, Senhor, porque o que nos faz tropeçar não é a noite. Os que nos faz tropeçar, Senhor, não é a escuridão dos problemas. Os que nos faz tropeçar, Senhor, não é os nossos inimigos. Mas o que nos faz tropeçar, Pai, é uma mente sabotada, é um propósito sabotado. Abra o nosso entendimento nessa noite, ó Deus. Eu te convido a vir até o altar, e só você e Deus. Se você quiser aceitar Jesus, você vem. Se você quiser reconciliar, você vem. Pastor, eu estou precisando de uma oração. Vem. E seja aberto os vossos olhos, os olhos do vosso entendimento, e começa a enxergar a vocação que o teu Deus te chamou, que o teu Deus liberou sobre a sua vida, que o teu Deus liberou sobre a sua história. Ei, não é a escuridão que te faz parar, não são os problemas que te faz parar, é a falta do entendimento do que está ao seu redor. O que te faz parar não é o versículo 4. O que te faz parar é a incredulidade de muitos que estão à sua volta. Mas Jesus aprovou e provou que o teu entendimento será aberto nessa noite. Deus me trouxe aqui nessa noite para pregar uma mensagem revelada, porque tem muitas pessoas que estão com o entendimento, irmão, errado. O entendimento que só enxerga o que está no natural. Mas nessa noite o Espírito Santo te trouxe aqui, e Ele quer te mostrar o sobrenatural de Deus, que vai mudar a tua história, que vai transformar o ambiente que você colocar a planta do vosso pé. Escute, a equipe de louvor, eles vão estar louvando. E enquanto eles estiverem louvando, vai entregando tudo para o Senhor. Não, mas não deixa nada, irmão. Não deixa uma gota hoje.
enquanto ele estiver louvando a Deus, vai entregando tudo na presença do Senhor, todo fardo pesado, toda dor, toda dúvida, que o Senhor vai te fazer sair daqui sarado, curado, restaurado pela glória do nome dEle. Assim diz o Senhor para a tua história.